Babidi é rapper, produtor e um dos nomes mais sensíveis à cena nacional. Ele transformou a tragédia nas enchentes de 2024 no aclamado álbum Depois que a Água Baixou. Um disco profundo sobre dor, resistência e reconstrução. Com beats próprios e gravado no seu estúdio caseiro, o Azulão, Babidi cria música com a alma, sempre unindo crítica social e poesia. Independente, verdadeiro e com a voz própria. Ele vem ganhando destaque como um dos grandes artistas da nova geração. Recebo com muito carinho o meu mano Babidi. Pô, mano, muito legal essa introdução. Já aproveitando até pra falar, né, que você falou na linha aí, que você comentou sobre as coisas que eu faço, né, e tal, tipo... Eu, assim, sou um cara que eu sempre gostei muito de rimar, essas paradas assim, mas eu nunca botei uma música minha na rua, né, nem nada do tipo. E aí, por exemplo, no DQAB não tem nada de eu rimando, né? Na verdade, não existe nenhuma música de eu rimando. Tem algumas músicas que eu rimo, mas são músicas super guardadas aqui, né? Que eu tenho, que a galera que gravou comigo sabe e tal, mas é uma coisa bem privada. E aí vem a cereja do bolo, né? Foi legal você ter falado que eu também sou rapper, mesmo que eu não me considere ainda por não ter tanta música lançada, né? De fato ser mas no vinil do DQAB, que a gente mandou pra fábrica já, tem uma música que eu rimo, entendeu? É a última faixa do disco, ela só vai ter no vinil, então quem comprar o vinil vai ter acesso a essa música, que se chama Filhos da Esperança, que é a música que eu rimo, que eu considero como se fosse o real final ciclo de tudo que aconteceu, assim, nessa música. Cara, eu admito que tá sendo muito louco mesmo, assim, exatamente o que você falou. Tá sendo um ano o ano mais diferente, assim, de todos que eu já vivi profissionalmente, pessoalmente também, porque muitas mudanças, assim, no meu ciclo pessoal de pessoas também. Aconteceram muitas coisas, né, depois do lance da casa, da enchente, do disco. E aí, cara, agora que, assim, parece que realmente a água baixou agora, assim, sabe? Tipo, só agora. Depois que o disco dropou e tal, que eu acho que começou a dar aquela acalmada, e agora uns quase 6 meses já, né? Vai fazer 5 meses que eu dropei, que foi no final de janeiro, e aí no final desse mês vai fazer 6 meses. E aí, cara, agora que eu sinto que as coisas estão, assim, mais calma, de verdade, a vida tá voltando àquele ritmo normal, e em relação às produções, assim, eu tô bem devagar. Te falei isso no off também, tô mais estudando, comprando muito vinil, tipo assim, cara, investindo muito nisso, mas assim, sem nenhuma coisa de retorno, sabe? Tipo, mais querendo estudar e pesquisar, e agora também a galera me chamando pra tocar, então também fazendo esse papel de pesquisador, select, DJ, por aí, né? E dropando essas músicas na rua, né? Na pista, pra galera ouvir e tal. E é isso, cara. Tá sendo uma coisa muito louca, resumidamente, né? Tô vivendo muita coisa nova por causa da música, da pesquisa, do disco. Tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal ver as pessoas me receber com carinho também. O disco com carinho, ver o conceito do projeto, né? Tá sendo muito lindo, tá sendo muito legal. Cara, foi muito louco, assim, quando eu comecei a pensar o álbum, porque o álbum, ele foi, tipo assim, uns 3 álbuns até ser o álbum, né? E aí, tipo, teve uma ideia, aí depois percebi que não ia ser daquele jeito, aí mudei pra outra ideia, e aí depois aí mudei pra outra, e, tipo, todo momento, assim, eu tava pensando, assim, como eu ia sensibilizar os artistas que eu tava chamando, que, na verdade, mais do que artistas, eram todos meus amigos, né? Pessoas próximas, que eu tenho muita convivência, que viram tudo que aconteceu, eu vivo produzindo eles, encontrando, enfim. E aí eu já selecionei um timezinho certo de pessoas que eu acho que eles iam conseguir entender a dimensão daquilo que eu estava querendo dizer sem que eu precisasse dizer nada, sabe? Tipo, eles só de me conhecerem, verem tudo que eu passei, já iam por si só saber o que dizer. A todo tempo, a minha arte, ela tá carregada de intuição, tá ligado? E aí, tipo assim, nesse disco, a intuição, ela foi além do limite. Pra tudo, assim, na capa, no disco, nas letras, artistas, tudo, todo mundo. Teve pessoas no disco que não necessariamente são artistas, mas eu considero artistas também porque pela arte deles viverem, né? De pessoas que eu tenho muito amor, muito carinho, que é meu pai e minha avó, né? Minha avó era uma poetisa, faleceu ano passado, bem próximo do disco, né? No disco tava próximo de dropar, faltavam uns 3 meses, 4 meses. Ela faleceu e o meu pai tá aqui comigo, né? No dia a dia. O seu Ele é um cara que... Seu gerê, isso aí, monstro. Então, cara, foi muito, muito doido, assim, saber dizer para as pessoas próximas, né, sem dizer muita coisa, elas entenderem o que tinha que ser feito, assim. O lance da minha avó é bacana porque a minha avó Luísa, ela era do Sul, né, do Rio Grande do Sul, pela parte da minha mãe. Família da minha mãe. Cara, uma artista de mão cheia, assim, tipo, escrevia muito sobre muita coisa e como que rolou? Ela faleceu no meio do processo do álbum. Eu não tinha ideia
de colocá-la no álbum, não tinha essa intenção. Porém, ela faleceu e aí, o que acontece? Eu tinha um vídeo dela recitando uma poesia lá no asilo que ela estava lá no Rio Grande do Sul. E aí, Sim. recitando essa poesia, né, do Olegário Mariano e tal, que ela reescrevia muitas poesias, também criava outras com inspiração em outras que ela lia. E essa é a do Olegário. E aí, cara, eu fiquei em choque, assim, que ela falou muitas coisas que eu tava ali no momento passando, vivendo, e que eu tinha que levar em consideração. Foi bizarro pra caramba, né? E aí, pô, foi tudo muito natural, né? Eu falei, cara, ela faleceu, eu vou fazer essa homenagem a ela, né? Tipo, no meio desse processo que eu tô passando, seria uma coisa maravilhosa. E aí rolou esse lance, né? E o lance do meu pai também foi super. Meu pai viveu tudo, né? Também ali da parada, tá comigo no dia a dia. Foi bem natural, né? Ele não gravou no estúdio, assim, né? A gente botei pra gravar no celular e falei, pô, quero que você converse comigo, não quero que você queira gravar nada, sabe? E aí ele foi falando, só foi falando, e aí a gente pegou algumas coisas ali e colocou. E aí no final ele ouviu assim e falou: até que ficou bom, né? Minha voz ficou boa, foi engraçado, mas foi demais, assim, foi bem emocionante pra mim também. Fiquei ouvindo várias vezes assim, foi muito legal, né? O beat do LP também, que é o meu irmãozão. Muito bacana, muito bacana. Da hora, irmão. E o próximo tema que eu ia puxar é justamente esse, estudando um pouquinho sobre sua trajetória de vida, que eu puxei de outras entrevistas. Uhum. Sua avó é do Rio Grande do Sul, você já morou em São Paulo, hoje tá no Rio de Janeiro. Tu é cria da onde, mano? Cara, então, eu sou cria exatamente daqui de onde eu moro hoje em dia, né? Muito louco isso, porque eu sempre morei aqui em Madureira, que é a minha área, né? Zona norte do Rio e tal, é o berço do samba, do rap, muito evento de tudo aqui, muvuca, mercado, comércio, o famoso Mercadão de Madureira, tudo aqui, né? E a gente sempre morou aqui e aí a minha mãe faleceu. E aí, próximo do falecimento da minha mãe, lá em 2014, por ali, o meu avô também faleceu, esposo da minha avó por parte de pai, que morava aqui no Rio. Né, não falando da minha avó lá do Sul ainda, né, falando daqui do Rio. A gente acabou se sensibilizando de todo mundo morar junto. E aí a minha avó morava onde? Lá no Parque Colômbia, aonde tudo aconteceu, né, da chuva e tal. Minha avó sempre passou por isso da enchente, né? A gente sempre ia lá socorrer ela várias vezes. E eu dentro da minha cabeça, assim, como eu ainda era muito pré-adolescente, né, não tinha uma independência e tal, eu fui morar lá muito forçado, porque eu não queria morar lá, né? Era um lugar que eu não gostava, assim, muito longe, não tinha sinal de telefone, considerava meio roça, assim, mas não é roça, né? É, tipo, só escondido, assim, mas é acessível e tal. E aí a gente morou lá esse tempo, né? E aí antes disso eu sempre morei aqui, sempre gostei de andar de skate, jogar bola, bolinha de gude na rua. Sempre fui esse moleque brincalhão, brincava com a galera na rua, sempre fui muito de rua, me machucava na rua, ia pra casa, gostava de dançar, fazer teatro na escola, gostava, assim, de música, né, sempre com música, minha irmã que me inseriu na música, porque ela era uma roqueira mais nova, e aí eu via Pitty, Evanescence, CPM, não sei o quê, e aí umas bandas gringas também, que eu não conhecia, aí eu começava a ouvir, aí ia atrás, aí já criança, já conhecia umas músicas em inglês, aí pegava para traduzir, e nisso eu aprendi a falar inglês por causa de música, e aí eu cheguei na escola para aprender inglês, já sabia falar inglês, tipo, era mó doideira, assim, foi muito doido na minha infância e tal, e aí voltando para essa parte do Parque Colômbia, vivi lá 10 anos, né, até o ano que a casa alagou, ano passado, e cara, foi uma coisa muito louca, né, de territorialidade, assim, da gente ter uma convivência com o local e acabar por eu, mesmo não gostando de lá, acabei me adaptando muito e criando muita amizade. As pessoas, depois de um tempo, acabaram descobrindo que eu era o Babidi. E aí, tipo, comecei a ter muitos amigos no bairro. A galera passava, então, você não é o Babidi e tal? E aí, outra galera que também já me conhecia mesmo antes do Babidi, acabei criando uma amizade. Tudo muito, muito legal, muito natural, assim. Acabou me tornando uma parte do local, né? Ali que a gente vivia. E acabou que foi até difícil, né? A gente depois voltou a morar aqui, porque a gente viu que não dava mais pra continuar com esse lance de morar lá e se adaptar às enchentes e tal. Isso é loucura, não tem como. Toda a chuva é um ataque cardíaco diferente. E aí a gente voltou a morar aqui em Madureira, mas não na casa que a gente morava, né? Que é originalmente uma casa do meu pai, que é a casa que é literalmente uma casa comprada, que é aqui perto, na verdade, do outro lado da rua. A gente alugou uma casa em frente a essa casa dele, só que numa vila. E aí a gente mora próximo, né, dessa casa dele, mas no mesmo bairro, assim. E aí a gente voltou a morar aqui, e a galera voltou a reconhecer, né? Então você não era o Igor e tal. Eu também vivia andando por aqui, por essa vila, quando eu era criança. E aí voltei às amizades de criança quando eu tinha daqui também, e tudo muito, muito, muito legal, assim, hoje em dia, né, a forma que as coisas estão acontecendo, mas eu já sinto que aqui tá muito pequeno pra mim, pra gente, né, já tô pensando em me mudar também pra outro lugar, e é isso, né, a gente fica sempre pensando em evoluir, em mudar a qualidade de vida, em melhorar, né, sabe como é que é.
Sim, cara, muito legal essa pergunta. Então, eu comecei assim, não com rap, né? Comecei com essas músicas assim, mais rock internacional e rock nacional, por causa da minha irmã. Perfeito. Daí chegou na escola, eu tinha um amigo chamado Alisson, e ele era tipo negão alto do basquete. Então você já sabe que ele é do rap. E aí, ele, mano, chegava na escola com uns 3, 4 DVD, CD daquele Videotrax, tá ligado? E aí, mano, escuta essas paradas aí de ser quente e tal. E aí eu chegava em casa, mano, botava essas porra no DVD, aí geral em casa assim, cara, que isso? Que porra é essa? Virou Guns. Umas paradas, tipo, quente, West Coast, Dirty South, East Coast, tá ligado? Aprendendo, assim, bem aos poucos o que era o quê. E aí, meu pai, ele trabalhava com ouro e prata, né? Quando era quando ele voltava, não era aposentado, né? Era ourives. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, faz um cordão pra mim, igual desse rapper aqui e tal. Aí ele falou, você não é rapper não, moleque? Não sei o que e tal. E ele fez o cordão pra mim com um pingente de um rapper que eu curtia pra caramba lá da West Coast também. Não me lembro agora, acho que era Tinge, não me lembro de onde que ele era também, se era da West Coast. Mas, cara, foi muito legal, assim, essa parte, né? O rap, ele entrou na minha vida nesse momento e aí depois mas não saiu mais. Comecei a ouvir outras coisas por causa de rap, né? Descobri outros subgêneros, né, do rap também. E aí, muito novo, ali em 2013, 2014, já tava ouvindo trap. Já sabia o que era o trap em 2014, assim, quando a galera nem... Trap foi estourar agora, 2, 3 anos atrás, né? Tipo, bem dizer. Sim. Mas, tipo, já tava ligado, já ouvia, tipo, Young Thug nas primeiras músicas dele. Eu fazia Senai, daí tinha um amigo meu, ouvia vários de Young Thug, ouvia vários, assim, a gente já tinha essa influência e tal, ia nos eventos de roda de rap. E aí o rap começou a se tornar essa molécula, né, da minha vida, assim. Mas eu ainda não fazia música, né? Eu só ouvia muito e gostava muito. Estudava e pesquisava, vivia ouvindo isso. E a parte do fazer veio depois, um pouquinho mais velho, assim, quando eu tava ali saindo tava no ensino médio, saindo do ensino médio. Eu tava no último ano do ensino médio, tava, assim, Nectar Gang, rolando, assim, no Rio de Janeiro, né, Rap Underground, já tinha passado o Quinto Andar, já tinha passado, já tava rolando batalha, essas coisas todas, assim, muito movimentada. E aí, cara, comecei a ver os produtores surgindo, né, o Jonas, o LP, meu amigo, meu irmão. Lá em São Paulo também tinha outros já surgindo também, né? Devasto, Ciano, tinha outros caras brabos também do underground que eu já curtia. E aí eu fiquei, cara, vou ter que começar a estudar isso, aprender. E aí comecei, né, com o FL a querer produzir. Aí vai fazer aí quase agora 8 anos, né? 9 anos que eu tô fazendo produção, de fato, assim, né? Tipo, na doideira. Você vê vários casos de artistas independentes que saíram do underground, que é o que você tá nessa transição. Não sei se você se considera underground ou não. A gente pode tocar mais tarde. Sim, pode crer. Eu me recordo de uma fala sua numa entrevista, vou lembrar, eu acho que é Load o nome dele, uma parada pode assim. Pode crer, é o Load, pô, é o Load. Falei com ele, falei com ele recente, já a entrevista mais recente, sim. Sim, mano, eu peguei muita coisa de lá, um salve pro Load, mano, com certeza. Ele é demais, o Load é nós. Ele é sensacional, as reviews dele são absurdas. E lá eu me recordo bem de uma frase que você falou, que 9 anos que você trabalha com isso, mas são 5 anos que você vive disso, né, mano? Isso, perfeito. Me conta um pouco dessa questão que muitos artistas independentes passam, não só da música, mas vamos por atores, você citou o teatro. Essa questão de a gente não saber se o sonho vai dar certo ou não, sabe? Essa fase que você passou de vou fazer minha música e, mano, vou ter que trabalhar em outra coisa enquanto eu faço pra manter o meu sonho. Como é que foi esse período pra você, mano? De artista independente mesmo, sabe, cara? Aquele que faz a música pra realmente manter o sonho vivo. Sim, mano, então, cara, essa parte, assim, foi a mais complicada, né, tipo, bem dizer. Por exemplo, no momento, assim, eu também tinha um relacionamento e aí também trabalhava CLT e também produzia. E aí era, tipo assim, né, um malabarismo, assim, porque... Hoje em dia eu tô solteiro e tal, tô mais tranquilo, né? Por que eu falo isso? Eu gosto de me relacionar, tudo bem, mas é uma questão que você também tem que saber lidar, porque a produção musical, ela suga a sua vida, cara. Ela Sim. toma o seu tempo todo. E aí, além de produzir, também trabalhava CLT, né? E aí eu comecei a trabalhar assim, até novinho. Eu fiz Jovem Aprendiz aqui no Rio e depois, quando eu vi que acabou o Jovem Aprendiz, eu falei assim pro meu pai, cara, eu quero sair daqui do Rio e quero sair da zona de conforto. Eu quero trabalhar lá em São Paulo, vou pra lá e tem uma galera lá do rap que me abraça lá de Mauá. E aí a galera realmente me abraçava, me dava espaço, ele estava nas minhas batidas, nas minhas coisas. E aí eu me joguei pra São Paulo. Ele ficou super preocupado, assim, aquela coisa de pai, né, e tal. Entendi. Mas, pô, suave.
pai, vai com Deus, vai lá plantar tua semente, fazer tuas coisas. E eu fui, cheguei lá em São Paulo, arrumei um emprego, né, numa loja de instrumento, pra variar, tudo a ver com música. E aí aprendi muito trabalhando lá, né, por causa dos meus amigos que me acolheram lá pra eu morar lá, que também trabalhavam em loja de música e me recomendaram pra outra loja próxima da que eles trabalhavam. E aí eu comecei a trampar em loja de instrumento e tal, assim, o dia inteiro, sugadão. E São Paulo pegou ônibus, 2 horas pra chegar em casa, tá ligado? Cara, era uma loucura, na verdade. Eu nunca bati o ponto na hora. Tipo assim, se eu bati o ponto alguma vez no ano, foi 5 vezes no máximo, então eu chegava sempre atrasado, sempre sentia que eu tava, tipo, pagando do meu salário pra trabalhar, porque eu ficava até 5 da madrugada estudando música, sampleando, fazendo beat. Eu chegava do trabalho, já fazia isso, já marcava a sessão para fazer depois do trabalho. Chegava em casa, tomava um banho, botava um feijão na panela e já ia atender alguém, gravar uma voz, fazer um beat, que seja, sabe? Tipo, era uma sugação de tempo, assim, sinistra. E eu vivia muito cansado, eu dormia pesado, tipo, era muito louco, assim, era horrível. A todo momento que eu trabalhava, eu falava, aqui não é pra mim, eu vou conseguir sobressair, as paradas vai dar certo, vai ter pessoas ouvindo, a música vai bater, vai chegar. Pode ser, não pode que não seja agora, daqui a 2 anos, 3 anos, mas vai chegar um momento, eu só não posso desistir, vamos que vamos. Tava lá, mano, comendo pão que o diabo amassou, mas deu tudo certo, tá ligado? Muita gente me ajudou, não tava sozinho, tá ligado? É importante frisar isso, porque às vezes as pessoas falam, não, tal, mas assim, eu tava sozinho, mas com ajuda, tá ligado? Tinha pessoas ali, meu pai mesmo, direto, pô, tá tranquilo aí e tal. Às vezes ele ganhava no bicho, mandava um dinheiro lá pra mim, tinha um relacionamento, minha mina na época tatuava e tal, fazia um dinheiro, me ajudava também, eu ajudava ela vice-versa. As pessoas que moravam comigo me davam suporte, se eu não tivesse alguma coisa ali faltando, eles me davam suporte dentro de casa. Tinha suporte, tá ligado? Eu trabalhava, vendia meus beats, às vezes baratinhos, as pessoas iam lá, comprava pra dar fortalecer o bagulho também da arte independente, mas depois o bagulho andou, graças a Deus, a engrenagem, né? Eu tava até conversando isso ontem com os amigos que vieram aqui, porque eu troquei os monitores aqui do estúdio, né? Ontem você tá ligado, ontem foi doideira. E aí eu troquei os monitores aqui do meu estúdio, botei umas caixas maior e melhor, e aí vem dias que estavam aqui, que na verdade elas estavam comigo há todo esse tempo, né? Esses 5 anos que eu tô vivendo de música, elas estavam comigo, até um pouco antes, eu acho. E aí, cara, foi doideira falando pra eles, né, de como era esse processo, né, da época também que eu tava com elas e tal. Porque é isso, a arte independente, ela sobrevive nos corredores dos estoques, né, mano, nos balcões de atendimento, nesses lugares comuns que a gente vê, né, as pessoas que atendem em loja, a maioria das vezes ali você vai achar vários artistas ali e tal, são as pessoas que estão na correria aí do caminhão, do estoque, de tudo que você vê aí, que estão esperando, que estão fazendo, né? Porque ninguém pode esperar as coisas acontecer, né, mano? A gente tem que sempre correr atrás e tá trabalhando. Sempre. Não pode esquecer disso, né? Esperar cair do céu é mentira, não existe isso. Isso aí, uma vez ou outra, no milagre da vida vai acontecer. Agora, antes de esperar cair do céu, não tem como. A gente sempre corre atrás mesmo, vai fazer, vai estudar. Mesmo não tá dando certo, estuda, corre atrás enquanto não tá dando certo, para quando dá, você tá preparado. E é sobre isso. Cara, foi muito assustador, assim, o processo, né, da enchente, assim, de primeira. E o dia diante da enchente era um dia de festa, de felicitação, de alegria, de tudo que era bom, assim. Esse foi o dia que eu cometi o simples erro de não ver a previsão do tempo, mano. É o clássico, né, de quem mora em quem mora aí em regiões de margem vai entender o que eu tô falando. Saiu de casa, tem que ver a previsão do tempo. Infelizmente, né, é o roteiro, porque você não sabe o que pode acontecer se a chuva for devastadora, nem saia, porque para voltar ou para cuidar depois vai ser osso, é bom prevenir se tiver uma forma ali, né, já ficar antes de prevenir, mas enfim. A gente tava um dia antes, cara, eu tava com meus amigos no Festival Faixa Preta, se não me engano, que é um festival de rap, né, que teve aqui no Rio. Tava, cara, curtindo com a galera e tal, tava eu, a Poema, LP, uma galera que encontrei os artistas e tal. E aí, nesse dia eu tinha saído, coincidentemente, como eu fui pra casa do LP, eu sempre levava meu HD e meu computador. E aí o restante das minhas coisas do estúdio ficava em casa, né? Então eu botei na mochila meu HD, meu computador, e fui pra casa do LP com a roupa do corpo, as coisas, e fui lá, que eu ia dormir lá e ia voltar pra casa no dia seguinte. E aí, cara, eu vi que teve essa chuva quando a gente chegou do evento, a gente foi dormir, a gente tava acordando assim, já tava aquele temporal, já tinha começado a chover um pouco antes ali na madrugada, e aí começou o pé d'água mesmo ali na parte da noite, assim, madrugada. Eu falei, cara, isso vai dar merda, vai dar enchente, eu não vou estar lá. E aí não teve outra, eu tive que esperar, né, a enchente, o pior momento da enchente acontecer, para depois ir lá. E aí isso foi agoniante para mim, chegar lá, ver meu pai. Não, eu no momento assim, sou um cara que
essas coisas me fazem chorar. Mas eu cheguei lá, mano, cara fechada, cheio de ódio, zero lágrima, tá ligado? E lidei com a parada assim, como se fosse, tá ligado? Tivesse que lidar ali no momento sem muita expressão, porque eu senti que se eu fosse a pessoa que começasse a chorar, ia derrubar geral, tá ligado? Eu senti que eu era o eixo ali que podia mudar, tá ligado? Alguma coisa, né? A pessoa com perspectiva, vamos dizer bem assim, não que as outras não tivessem, mas, pô, eu tava com poderia ter uma perspectiva diferente, né? Ao invés de só chegar e desabar. E aí eu cheguei lá com ele, meu pai e tal. Tinha já um amigo meu lá, o Rodrigo, que tinha já acolhido meu pai, já salvado algumas coisas, as caixas do estúdio, tudo estofada. E aí foi triste pra caramba todo esse processo de tirar a lama. A galera foi lá, ajudou a limpar com máquina de jato d'água. Uma doideira. Aí no dia todo, assim, foi muito cansativo. Teve esse processo de aí, começar a procurar casa, né? Pra gente sair de lá. E aí a gente achou essa casinha daqui. A gente morou em outra casa dessa vida e depois veio pra essa casa. Teve um problema lá na outra casa, que eu tava muito pequeno e tal. A gente acabou vindo pra cá. E aí, cara, uma adaptação atrás da outra, né? Meio que engolir a enchente a seco, assim, tomar uma atitude rápida, lógica, cuidar do meu pai, né? Tirar ele de lá, porque aí também a gente lá era a casa da minha avó, a gente morava com ela, não pagava aluguel nem nada, né? Tipo, só pagava as coisas da casa mesmo, as contas. Falei, não, vamos sair daqui, eu vou tomar conta da situação, vou pagar um aluguel pra gente. E aí foi o que aconteceu, né? Tipo, saí de lá, tomei conta de tudo e tal. E aí depois de todo o processo, assim, quando a gente sentou dentro de casa, né, e tal, o meu pai sentou para conversar comigo, assim, ele falou, cara, eu sinto que você parece que envelheceu 3 anos, assim, do nada. Porque você mudou muito rápido, teve que se adaptar muito rápido às coisas, assim. E foi o que eu senti, né? Porque foi tipo isso. A mudança, a decisão de fazer o disco, esse processo de não lidar muito com a parada da enchente de uma forma ruim, e sim transformar no álbum. Entendeu? Tipo, em vez de chorar e ficar desesperado, não, calma. Eu tô no momento que eu vou conseguir transformar e catalisar essa porra aqui. A gente vai fazer a gente vai ser alquimista, mais uma vez, tá ligado? A gente vai transformar a merda em ouro. E foi o que eu tentei fazer. E deu tudo certo, né? O disco saiu com as pessoas mais incríveis, as pessoas que eu mais tenho carinho. E graças a Deus deu tudo certo. Foi um processo de adaptação muito louco, mas estamos vivos e bem. Esse processo de reconstrução passou muito por essas colaborações, por essas amizades, essas pessoas que você considera muito? Mano, sim, tipo assim, 100%. Sem essas pessoas, tipo assim, não teria nada acontecido. Eu sou um cara muito recluso, assim. A galera que tá me conhecendo agora, tipo assim, que tá conhecendo minha cara mesmo, sabendo da minha vida, vendo meu quarto, meu estúdio, sabendo das coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito reclusa, muito backstage dos artistas e backstage de produção, mas isso mudou, né? Junto do processo do álbum, também da enchente. Isso tudo foi na enchente que isso mudou, na verdade, né? Porque eu não queria pedir ajuda pra ninguém, e aí todo mundo falou, não, acabou isso. Tipo, você vai pedir ajuda, você vai se reconstruir com a ajuda das pessoas, não sozinho, e a gente vai fazer isso acontecer. E aí, graças a Deus, eu vi que eu não perdi tudo, tá ligado? Eu ganhei tudo, mano. Tipo, sim. Isso é muito emocionante até de eu dizer, tá ligado? Eu me emociono pra caralho de fazer essas paradas, porque eu não perdi nada, mano. Eu ganhei tudo, tá ligado? Eu ganhei pessoas verdadeiras, eu ganhei almas iluminadas, mano, que olharam pra minha família, olharam pra mim e decidiram ajudar a gente no momento de, porra, aperto, de dor, tá ligado? De coisas ruins mesmo que a gente passou, né? Um momento tenso. E, pô, graças a Deus, estamos aí, estamos bem, né? O barco, a canoa tava furada, né? Como o seu Gerê falou. Mas nós recuperou aí, estamos aí ainda por cima e graças a Deus, vivo e bem, tá ligado, mano? Pra cima, graças a Deus, a todo mundo que ajudou e acreditou, né? Graças a Deus o álbum foi uma resposta a isso também. Eu falei, o álbum vai nascer também em agradecimento a tudo isso, a essas pessoas, mano. A capa é uma obra muito simbólica, né, mano? Porque quando você bate o olho, você vê a botinha ali, parece que foi tudo pensado, né, Babidi? Parece que você pensou no conceito do azul com verde, parecendo lama, a bota, tipo, caralho, isso faz todo sentido, tá ligado? Pra quem não sabe, isso é uma arte criada pelo Alan, né, mano? Que antes mesmo de vocês se conhecerem, essa arte já tava no mundo, já tava exposta e tava prestes a ser vendida, pelo que eu me Como foi um encontro entre a arte, essa arte da capa, e a história do disco, mano? Qual foi a conexão que existiu pra você ligar as duas, mano? Porque você fala que na hora que você bateu o olho, essa é a capa. Eu quero saber qual foi a sensação, qual foi o sentimento de certeza que você teve nisso. Cara, muito legal essa pergunta, bem específica também. Isso, tipo assim, como eu tava te falando, né? O álbum tá recheado de intuições, mano. E eu sou essa pessoa que, na vida, eu dou muita atenção a esses pequenos detalhes, assim, e sentimentos que às vezes a gente capta no olhar pelo outro, não pelo seu olhar.
mas você consegue entender o olhar do outro. O lance de conectar foi muito absurdo, porque o Alan, ele é um cara muito recluso também. A arte dele ela é muito conhecida, muito, tipo assim, ainda vai se tornar mais, mas ele é um cara, assim, muito fora das redes sociais. Às vezes ele some, não aparece no WhatsApp e tal. É um cara que gosta desse processo de estar ali internado com as paradas dele, com os processos dele. Eu amo isso também, eu sou um cara meio assim. E, tipo, o que aconteceu? Eu tava estudando essa teoria da capa, o que ia ser a capa, pensei em muita coisa. Tipo, tem uma ideia que eu não cheguei a comentar com ninguém, vou te contar, isso é legal. Antes da gente pensar na capa, eu tinha pensado uma outra capa, que, tipo assim, ela ia retratar o armário que sobreviveu à enchente, que tava no quarto do meu pai. E aí a gente ia pedir pra alguém pintar esse armário, e aí junto de um outro ambiente, entendeu? Com umas crianças e tal, a gente ia fazer um jogo legal, assim, pra essa pintura. Só que, como eu te falei, intuição, entendeu? Aí, no momento, a gente não podia estender muito o processo do disco demorar, não podia ter essa vaidade, sabe? De, tipo, ter eu quero que a capa tem que ser... Opa! Assim, eu pensei muito sobre a capa e falei, cara, a capa, ela tem que ser... O mundo tem que escolher a capa, sabe? Tipo, o universo tem que me dizer qual é a capa. Eu não posso querer dizer qual é a capa. Eu tenho que tentar dizer, o mundo me dizer qual é a capa. Eu vou tentar me rechear de influências, me cercar de criadores, de pessoas que tenham intuição boa para arte, que tenham um olhar bom artístico, que elas estão fazendo arte que eu, com certeza, posso acabar gostando. E foi o que aconteceu. Eu pedi uma dica, pedi um salve, né, pra galera que tava me ajudando a fazer o disco, que é a Isabela e o Gaio, e eles me mandaram vários artistas. Mano, olha esses aí que estão na galeria, olha esses aqui que estão nessa galeria, olha esses aqui e tal. Mandou lá uns 3, 4 artistas que eu segui. E comecei a acompanhar. O Alan foi um deles. E aí o Alan pintando, postando uma sequência de pinturas que ele tava fazendo lá, e, né, como você já sabe, o pai dele, né, que é uma coisa que ele tava retratando o trabalho do pai dele no exército. É uma pintura incrível, linda, né? Uma coisa muito familiar, muito carinhosa. Ele estava fazendo uma homenagem pro pai dele também. Uma coisa muito legal, ele reconhecendo, assim, né? Tipo, toda a história que o pai dele teve que ter para manter ele, para cuidar dele, para criar a família dele. Uma coisa muito verdadeira. E quando eu olhei a capa, eu bati, assim, muitos sentimentos que me remeteram ao dia também pós a enchente e de quando eu estava em casa e via a enchente, né? A bota, esse lance de a bota também não só significar um equipamento da gente usar na lama e tal, mas também a bota ser um sapato, que é o que significa, assim, os seus passos que você deu na vida, sabe? O quanto aquela bota tá desgastada, o quanto você caminhou até com aquela bota, sabe? O quanto você andou com aquela bota e o quanto ela tá desgastada e ainda você foi passar pela lama com ela, né? Tipo, todo esse olhar, assim, além, né, da bota, ela ser também a coisa que tá protegendo o seu pé, o seu caminhar. E aí só você sabe o valor da bota, né? Porque você sabe por onde você caminhou. Então tá carregado de intuição, de significados, né? A pintura e ela me chocou, assim, né? Me cruzou, me cortou ao meio. E aí eu só permiti que ela tivesse essa mesma comunicação com quem visse a capa do álbum também, né? Tivesse suas interpretações, seus olhares e entendesse, né, qual foi a sacada. Ou também não entender, mas que seja uma coisa, assim, verdadeira, né? Que foi o que eu senti de primeira em relação à obra, né? Em relação à pintura. E aí foi mais ou menos isso, mano. Agradecimento máximo ao Alan, né? Porra, pintor contemporâneo, nossa, mano, absurdo, com um olhar sensível para cada detalhe da vida, para cada coisa, para cada, né? Muito, muito carinhoso. Alan é meu amigo, além agora, né? Que se tornou amigo, graças a Deus, além da capa, graças a Deus. Da hora, mano. Você falou uma coisa que me interessou muito na sua resposta. Eu não sei se você já leu aquele livro do Rick Rumby, O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Ele fala muito sobre isso que você falou, sobre conectar as energias do mundo para ver qual vibração que quer direcionar o seu caminho. E eu acho que a escolha da capa passa muito sobre isso, mano. Eu acho que é a definição perfeita. É isso, eu tenho esse livro sim, pô. Ele é meu livro aqui. Eu tenho ele, só tá emprestado pro Samuca, meu parceiro, mas eu tenho sim. Eu comprei esse livro, é até legal falar sobre ele, porque o livro ele sobreviveu à enchente. Então ele tá todo marcado, manchado. E lindão, dá pra ler normal, só tá todo manchado. Ele atrás, na estante que eu tenho de livros, ele tá ali também, mano. Pô, legal, aqui eu tenho alguns livros aqui, eu não leio assim toda hora, mas eu curto muito uma leitura específica sobre discografia, leitura de rap, de samba. Você tá falando aquela hora do samba, né? Eu agora, assim, mais velho, que tô admirando e curtindo muito mais o samba. Que eu sempre senti que o samba é um ritmo muito pra quando a pessoa já tá, assim, ficando mais madura, entendendo também os gostos musicais dela,
dela, que é uma coisa que é muito carnavalesca, assim, mas você, quando criança, é muito difícil ter a dimensão do samba, né? Entender a importância do samba, do choro, dos partido alto, do samba pop, do samba soul, samba jazz. Aí você fica louco, né? Eu agora, porra, tô louco, assim, de verdade, pelo samba, né? Em real amor por ele. Mano, eu me identifico 100% com a sua fala. Eu tô numa fase que eu tô descobrindo o samba na minha vida de uma maneira assim. Acredita, mano. Pô, É igual café, vou tá te ligado? história aqui, não tem nada a ver com a entrevista. Igual várias coisas que você só consegue gostar quando tá mais maduro. Papo reto, é sobre isso. Admirar mesmo, né? Você consegue admirar, tipo, não só gostar, né? Porque eu sempre gostei, sempre curti muito, né? Samba de enredo e tal. Mas agora, porra, estudando a parada, você fica em choque, porra. Cara, muito louco, assim, tipo, eu gosto de responder essas paradas, mas, assim, um dia eu vou poder ter a oportunidade de estar com pelo menos uma parte das pessoas do álbum e os compositores das letras também vão poder falar muito sobre isso aí, porque isso é uma parada muito ampla, tá? É muito pessoal também, né? Porque conseguir coligar tudo que a gente queria dizer nas letras e no projeto de uma forma, como eu te falei, intuitiva, porque eu não falei pra ninguém, essa faixa aqui você vai falar disso, essa faixa aqui você vai... Não existe isso. Música não se faz assim na maioria das vezes, né? Às vezes você vai fazer, mas, tipo, música só é. Tipo assim, ela é o que tem que ser. E aí, pelo feeling, você entende o que as músicas estão querendo dizer, né? Eu dei um pitaquinho ou outro numa ou duas, três músicas, assim, do disco em relação à letra. Mas coisa pouca, entendeu? Muita coisa pouca, assim. Porque a gente já vinha observando, né? Tudo essas questões que você falou. Esses artistas são observadores demais. Pessoas muito coligadas a tudo, socialmente dizendo, né? Tipo, pessoas que têm senso, noção de tudo que a gente vive no Brasil em relação a isso que o disco retrata. Então, foi um trabalho de mestre deles. Foi um trabalho de poeta mesmo, um trabalho de eles pegarem, irem ouvindo cada um, o que cada um outro estava fazendo entendeu? Porque eles têm essa maldade também, né? Eles, pô, deixa eu ouvir o que tá sendo feito, o que tá rolando. E aí eles já vão maldando. Pô, fulano já falou disso aqui, fulano já falou dessa parada aqui. Na minha faixa eu vou tocar nesse ponto, na minha faixa eu vou tocar nesse ponto. E aí cada um vem com seu toque, sabe? Pra retratar uma parada que faltava, que tava... Porra... Toda hora, vou colocar até no silencioso aqui, porque eu odeio que fiquem me ligando, mano. E aí, cara, foi basicamente isso, né? Esse toque, assim, da sensibilidade deles de ver o espaço que eles tinham pra falar do que faltava dizer no disco, né? Ali, dos temas que a gente tinha pra retratar dentro do que eu passei. Partindo pra uma pergunta muito especial que eu fiz questão, porque ele que me apresentou esse disco, esse projeto, fiz questão do Diego Nunes, do Rap no Prato, pra quem não conhece, mandar uma pergunta pra você, cara. Ele gravou um vídeo, tá aqui disponível, e ele gravou um vídeo e eu vou exibir aqui na tela pra você na nossa transmissão, pra você responder, enfim, vou deixar com você, demorou? Mano, absurdo, já tô muito ansioso, mano. Mostra, pelo amor de Deus, senão eu vou morrer de ansiedade. Salve, João, salve, Babidinho, salve pra todos os meus manos. Cara, fiquei muito feliz com esse convite, tá ligado? Curto muito o conteúdo do João e, pô, uma honra participar aqui do canal do mano, tá ligado? Ainda mais aí tendo a oportunidade de trazer uma pergunta pro Babidinho, mano, dono de um dos melhores álbuns aí do ano, tá ligado? Pô, o álbum me sensibilizou muito. Cara, o Babidi conseguiu fazer maestria dentro dos beats ali, mano. Ele conseguiu fazer uma harmonia muito legal com todos os feats, com todos os MCs que participaram dentro do projeto. E a minha pergunta é justamente sobre isso, mano. Como foi esse processo, mano, criativo ali? Como que tu abordou cada MC? Como que foi fazer esse convite pra eles? E se, mano, na hora que tu convidou eles, tu explicou toda a situação, todo o contexto do álbum, como que foi esse processo pra alinhar tudo isso? Porque, cara, quando a gente escuta, a gente percebe que tá tudo muito bem alinhado, tá ligado? Tem uma coesão muito grande dentro do texto que cada MC traz pra cada som, tá ligado? E eu queria saber se tem dedo teu nisso daí, se tu conseguiu direcionar cada MC na hora da escrita, se tu deu um norte pra eles ou foi algo mais natural, uma parada assim com um pouco menos de direcionamento em relação à tua parte. Queria muito saber como que foi isso, mano, porque assim, cara, quando tu escuta o álbum, cara, tu percebe isso assim nitidamente, que cada MC pulou ali de uma forma muito sincera e muito verdadeira, tá ligado? Eu queria saber um pouco sobre isso daí, mano. Como que tu fez essa harmonia aí em relação a todas essas participações? Tá maluco, Diegão, monstro demais, mano. Que surpresa, pô, linda, maravilhosa, mano. Porra, salve aí absurdo pro Diego, mano. Obrigado demais, pô, que ideia de monstro, João. Pô, você é fogo, irmão, de verdade, mano.
tira onda demais, muito Curtiu a legal. surpresa, mano? Demais, mano, demais. E, cara, vamos lá, né? Vamos responder, cara. Então, como a gente já tava até falando um pouco sobre isso, né? Vamos de segunda opção que ele falou. Dei muito pouco pitaco, né? Foi bem pouco, assim, direcionado da minha parte, mas é bom falar da parte também dos beats também, como que foi isso de direcionar cada beat para cada pessoa, porque cada MC tem uma forma de representar ali com o instrumental, né, na parada. E isso foi uma coisa bem específica também, né? Porque eu acho que cada beat que eu tinha ali disponível, né, para mandar para eles, para a galera que aos poucos eu fui selecionando, porque como eu também falei lá na frente no início da nossa conversa, o disco foi uma coisa, depois foi outra, depois foi outra. Então, no último momento do disco, 3 faixas surgiram a mais. E aí eu tive que produzir essas faixas, né, meio que na doideira, para completar o disco. Então foi diferente. Os outros, né, as outras músicas já estavam, as 9 músicas, né, já estavam tranquilas ali até então. E aí já teve esse processo de, por exemplo, para cada artista, por exemplo, o Servo, eu queria que a música dele fosse um Drumless, porque eu sinto que ele é esse cara que tem essa poesia, que é muito aberta, assim, que ela cruza o tempo, às vezes, da batida. Ela pode, às vezes, não estar dentro do que a gente vai falar que é o tempo, o grid, né? O negócio ali, mas é uma poesia, cara. Uma poesia que quem entende da parada e quem curte de verdade rap, tudo isso que envolve, né, o Drumless, assim, vai entender o que a gente quis dizer também, porque tudo vem com um meio de linguagem, né? Tudo que a gente faz é uma forma da gente se comunicar. E eu sou um devoto absurdo do Drumless, né? Ainda mais hoje em dia, muitos beats meus são Drumless. E é ainda uma forma muito underground de trabalhar. Muitas pessoas não entendem. Tipo assim, até há pouco tempo eu tava mandando um Drumless meu que tem na música que é com Vandão, que saiu pela Pineapple, que é na verdade um beat e depois vira um Drumless. E ninguém entende que o beat só tinha uma pista, tá ligado? O engenheiro, tipo, tá ligado? Tipo assim, só tem uma pista, sabe? Tipo, o beat é um áudio, é o beat, tá ligado? Não tem kick, bumbo, não sei o que, nada. É um áudio, é o beat, sabe? Ele tem que encaixar a voz do MC ali e os caras ficam meio putos. E aí, tipo assim, é isso, mano. Porque é uma cultura que existe e, querendo ou não, é muito válida, é muito legal. E aí também falando dos outros beats, das outras coisas, né? Que a gente na pergunta vamos responder no específico mesmo. É isso aí. A faixa com VND, eu queria que fosse uma faixa de drill, mas não um drill. Eu queria que fosse um drill menos drill, um drill mais lento, tipo uma parada mais devagar, mais acolhedora. E a gente foi moldando isso, tipo, esse beat existia já tinha um tempinho, e aí a gente pegou pra ouvir e falou, cara, eu vou canetar nessa música, vou falar uma parada muito foda e tal. E ele fez uma narrativa do cenário naquilo, muito legal também. O beat com o Mano Mones, o beat do Mano Mones, que foi um dos últimos que eu fiz também. Fiz uma parada que eu senti que era uma parada a cara dele. A música da Meg também é bem espiritual, bem coisa gospel, assim, porque ela tem aquela voz, sabe, de anjo, aquela coisa de coral, sabe? Eu fui brincando, assim, com essa forma de eu conseguir também dar pro artista o melhor que eu podia, sabe? A melhor tela pra ele poder pintar, bem dizer, né? Ou as melhores cores pra ele pintar o quadro. E aí, tipo, foi isso. Cada um com a sua característica, né? Bonsai, todo mundo ali chegou, cara, pra matar, né? Coringa chegou, lindo, Claudinho também, todo mundo que participou, pessoas que eu, cara, não tem palavras, assim, da gratidão, porque eles foram muito intuitivos, né, como a gente tava falando, pra canetar em cada letra e ouvindo o disco, né, sacando o espaço pra cada um falar de cada assunto. E aí depois a gente também deu uma mexidinha na ordem do disco, né, a ordem do disco foi mexida e tal, tinha uma ordem, depois teve outra. E aí acho que foi por isso também que passa essa sensação que a história ficou bem contada. A gente se esforçou também pra passar essa sensação e que legal que vocês sentiram isso, que tá chegando assim, que estão conseguindo sentir realmente a narrativa. E tudo isso faz com que vocês respeitem, gostem, criem paixão pelo conceito, por mim, pela galera. E isso é uma coisa que eu não vou ter palavras para agradecer aqui. Vou sempre me emocionar, vou sempre ficar feliz. E é um motivo pelo qual eu vou continuar fazendo o que eu faço, entendeu? E é isso. Aí agora fica também, né, de novo a deixa do vinil pra faixa, né? Que é o encerramento mesmo, né? A última de todas, eu rimando aí, né? Aí Diego também vai ver eu canetando aí também, meu dedo final, hein, Diego? Eu meti o dedo nisso aí, Diego. Eu meti o dedo e vambora. Tá lá no vinil, vai chegar pra você também, queridão. Pô, mano, que da hora. Eu vou deixar um forte abraço, um beijo no coração do Diego, um grande parceiro de trabalho. Pedir pra ele mandar pergunta pra você, porque eu sei que você gosta muito dele, ele também gosta muito. Mano. Você é demais, mano. Pô, tamo
Tamo junto, mano. E ele que me apresentou o álbum naquelas listas do Ouve Muito, da página Ouve Muito. Eu não sei se você pode ver. Eu falei, mano, que capa é essa aqui, velho? Que capa bonita, mano. Aí eu fui escutar o álbum e deu no que deu, mano. Que coisa boa, mano. Que coisa boa, mano. Coisa boa. O Diego tem muito obrigado. Extrema importância pro meu conhecimento do álbum. Demais. Cara, muito legal essa pergunta. E, tipo assim, já te adiantar uma coisa muito legal, que, tipo assim, isso eu acho que é uma coisa muito... Por exemplo, eu tenho em mente uma coisa. Tem o Igor, né, e o Babidi. Isso existe. Mas esse Babidi que a gente tá falando, o Babidi da música, eu acho que é uma coisa só. Só que a minha intenção com os projetos que eu lanço é totalmente diferente. Porque o que eu sinto? Hoje em dia, cara, a gente não... Eu óbvio, trabalho com música porque eu amo. Mas muitos trabalhos eu fiz também por causa do fator comercial, porque eu sabia que podia dar bom, porque ia ser um pé de meia pra mim, porque eu ia conseguir fazer grana, tá ligado, mano? É importante a gente falar na grana. Ninguém fala na grana. A grana é o que tira nós da merda, mano. É o que tira nós da enchente, velho. Tá ligado? Então, tipo assim, eu trabalhei muito, mano. Tipo assim, com várias pessoas, com várias colaborações, e fiz músicas lindas também, que eu, porra, adoro, mas muito assim, por fator comercial, cara. Tipo, a gente sabe, tipo, isso não precisa nem, tá ligado? A galera tá ligada. Muita gente trampa e o seu trabalho pessoal é totalmente diferente, tá ligado? É totalmente, tipo assim, a intenção da pessoa apresenta outra coisa. E você vê que a pessoa é totalmente flexível, tá ligado? Eu sou um cara extremamente, assim... Eu gosto de tudo, mano. Como a gente tava conversando, eu gosto muito de música de todo tipo. Que cada vez que eu descubro mais coisas, eu descubro mais e gosto mais e fica mais maluco cada vez mais. Pô, se eu vou pilhar pra produzir uma parada super diferente assim, cara, galera chapa, porque vai vendo, né? Tipo, porra, caralho, o cara fazia uma coisa, fazia outra, agora tá fazendo outra. E é isso, é sobre as influências, né, que a gente tava conversando, cara. A gente vai trocando de ouvido, vai trocando de gosto toda hora. E uma hora volta porque gostava antes, depois retorna e fica essa coisa doida, né, de influências, assim. Aí a gente vai colaborando e fazendo uma música comercial aqui, que é um trap, uma outra que é um funk, uma outra que é um batuque, uma outra que é uma coisa pop, e por aí vai, entendeu? Vai pingando de cada lado ali, mas na hora que você for fazer o seu, você faz exatamente o que você quer. Com certeza. Com os recursos que você fez, fazendo o que os outros querem. Entendeu? Exatamente, mano. Você tá certo. Entendeu? É 100%. Eu pedi para outro parceiro e criador de conteúdo, amigo meu, não sei se você conhece, o Gerson Saldanha, famoso Gerson. Conheço, pô. Conheço sim. Sim, já ouvi falar do Gerson sim, pô. O Gerson, ele também é criador de conteúdo na internet, trabalha na Trace Brasil. E eu pedi para ele fazer uma pergunta para você e ele fez. Só que ele não fez em formato de vídeo. Ele fez em formato de texto porque tava meio na correria. Maravilha. Isso é uma surpresa para você, né, Babidi? Maravilha. Só manda, mano. Cheio de surpresa boa. Pergunta a ele como é produzir os maiores nomes da cena nacional e se tem alguma música que vai surpreender o público por trazer algo totalmente novo no estilo de produção nesse novo projeto seu. Pode crer, cara, muito interessante, cara, muito legal a pergunta dele. Um salve, Gerson, muito foda, mano, a pergunta, mano, máximo respeito. Cara, é muito louco, né, porque eu nunca sei o que eu realmente é tudo intuitivo em relação ao que eu vou fazer, assim, tipo, próxima coisa, sabe? Tipo, porque eu tenho muito orgulho, muito carinho, assim, em todo mundo que eu trabalhei, que eu passei, pessoas que eu, porra, admiro, tenho muito carinho, escrevem muito, tipo, tem uma ótima sensibilidade musical. Trabalhei com pessoas incríveis, né, instrumentistas, pessoas, artistas, compositores, e aí agora, assim, eu tô com umas músicas, tem umas músicas pra sair, sempre tem, né, a gente não pode... Sempre tem, mas, assim, ele quis saber se é na mesma linha de produção do meu álbum, né, do DQAB, né? Sim. Sim. E aí sim, tipo assim, por exemplo, sim no estilo boom bap, mas não no estilo tão coeso, porque a verdade, mano, é que eu não sei quando eu vou soltar um projeto tão coeso quanto o DQAB. Agora, né, bem dizer, porque foi tipo uma catarse espiritual esse disco, tipo assim, foi uma coisa louca, de verdade, assim, cuspi ele de uma forma que todo mundo veio junto e tirou do coração junto comigo, né? Pra ele nascer e fazer um álbum é fazer um filho, basicamente. O negócio
sabe? Vai nascer uma criança, sabe? É todo um processo. Então eu acho que as próximas coisas que eu vou soltar é bem solta, sabe? É bem tranquilo, divertido. Eu tenho um projeto para sair no final do ano, né? E é bem diversão, colagem. É o Azulão, né? Criatividade, Azulão Mixtape, perfeito, vai sair, e é sobre isso, é sobre aproveitar o momento bom de criatividade, tá ligado? É curtir, samplear, curtir, recortar, curtir tudo que envolve a arte, assim, e cativa a criatividade, né? Que é isso, é tipo, o disco é muito denso, mano, e um álbum daquele tipo, né, do tipo que é o DQAB, assim, ele é um documento histórico, basicamente, cara, tipo, sabe? Tipo, se for ver bem, né? Muita gente comenta isso comigo, e é por isso que eu também falo. Por mais que eu tenha feito porque eu quis fazer e depois que eu percebi que era um documento histórico. Mas é mais do que, às vezes, um disco, né? É uma coisa meio que vai ficar aí, né? Eu creio, né? Acredito que vai ficar pra história, né? Do lugar, da música, de tudo. Pô, cara, com certeza, né? Por que não? Tipo... Porque é assim, o que acontece, né? A gente, de tanto fazer as coisas, a gente às vezes quer fazer as coisas e a gente tem uma intenção, né? E a gente não entende o que tá por trás dessa intenção. O disco é exatamente isso. Eu falei, vou fazer um disco, mas eu não fiz um disco. Fiz uma denúncia, um documento histórico, uma parada que eu não sabia que era tudo isso que eu falava que era um disco. Essa responsabilidade de tratar dessas paradas, de falar, de lembrar, né, da gente comentar esses assuntos que estão, inclusive, agora sendo muito debatidos, né, mano? Racismo ambiental, todo o fator que envolve econômico, né, taxação dos ricos, não sei o quê. Tudo isso tem a ver, cara, com a gente saber equilibrar o que a gente tá vendo que tá desequilibrado. É uma responsa grande, é uma coisa que eu não, como eu te falei, nunca vou saber lidar, assim, processar o tamanho disso, porque é isso, é uma coisa que eu não fiz sabendo o tamanho, não tem como eu saber, entendeu? E não teve como ter essa dimensão de como as pessoas iam ter esse carinho com a parada, olhar e falar, mano, você fez um documento, você não fez um disco. E aí, quando você vê, tipo assim, eu conheci o Marcelo Rocha, o frente de falar sobre racismo ambiental no Brasil. Eu conheci ele por causa do Alan, ele tava na casa do Alan. O Alan falou, vem almoçar com a gente. Tipo assim, tem noção, cara? Loucura, mano. Eu fui lá com o sorriso daqui até aqui, né? E aí, porra, o Alan trocando ideia, aquele chuva de conhecimento. Cada coisa que ele fala, assim, né? Assim, porque é uma pessoa que estuda tudo que eu tava retratando ali, só que de forma inconsciente. E aí, né, bizarro, cara, o quanto eu aprendi, o quanto eu vejo que esse disco tem pra ensinar, tem pra eu aprender muito ainda também. E muito bom, cara, muito, muito importante, assim, esse assunto, ele nunca pode deixar de ser tocado. Então você não se vê como um artista ativista ainda, né? Cara, isso é uma coisa bem séria, né, assim, da gente, tipo assim, eu acho que sou, mas ao mesmo tempo, tipo assim, é uma coisa que não é como se eu fosse viver totalmente pra isso, mas eu sou isso, sabe? Não tem como eu dizer que eu não sou, mano, eu ia estar mentindo, tá ligado? Eu sou assim, tipo, querendo ou não, eu tenho esse viés, eu tenho esse sentimento dentro de mim de querer reportar, dizer, denunciar coisas que eu acho que não estão certas, sabe? Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que nunca vai deixar de fazer parte de mim, mano. É o que me faz estar perto de pessoas verdadeiras, na verdade. Que da hora, mano. Né? Porque, pô, se você aceita, né, uma coisa que tá errada, preocupante, cara, no mínimo. Né? Então, tipo, é isso. Se eu consigo passar isso dentro de um disco, né, eu tô... sabe, fico muito feliz. É uma coisa que eu realmente, como te falei, a enchente pegou a gente de uma forma que, assim, tipo, não poderia esperar a dimensão e a amplitude dela. E aí surgiu esse projeto. Não é que eu vá esperar uma próxima desgraça para fazer um disco tão recheado de coisas importantes, mas, tipo assim, se eu um dia vivenciar uma coisa tão forte quanto eu pude vivenciar no disco, sabe, que me comova para que eu faça um projeto, eu não vou hesitar. Eu vou fazer isso também, sabe? Tipo, que ele seja um viés político de denúncia ou que não seja, mas eu vou fazer com certeza, porque eu sempre dou ouvidos a essa intenção, essa intuição artística, né, que a gente carrega junto da gente, não só de fazer arte, de também denunciar o que a gente como artista, e muitas das vezes, assim,
Graças a Deus, hoje eu me vejo numa posição de privilégio de poder viver da minha arte, pagar minhas contas e sobrar, né, dentro do que eu vivo. Essa posição, eu tenho que tirar essa vantagem, mano, de também ter voz para poder falar de certas coisas, né? E é isso, a gente tem que pensar assim, né, mano? A gente tem que botar isso, né, na nossa arte quando a gente tem a oportunidade. Não a oportunidade, mas às vezes acontece, né? Acontece, igual aconteceu comigo, né? Legal essa pergunta, mano. Cara, é bom as pessoas entenderem que é além da música também, sabe? Tipo, a música, ela é o que eu sei fazer de melhor. Mas, além da música, tem o viver, mano. O lidar com a vida, com as coisas, com as tuas escolhas. Por exemplo, como eu tava comentando com você, meu pai gostava muito de morar onde a gente morava em Alagoas. Aqui é totalmente diferente pra ele. E aqui é totalmente diferente pra esse cara aqui também, ó. Ah, ele aí, ó. Tá ligado? Só que a gente faz escolhas, tá ligado? Sobrevivente do acidente. 100%. Quando me viu, começou a chorar lá, mano. Você é louco. Isso aqui é nossa faixa preta. E aí, mano, é além da música, sabe? Porque é isso, né? No meu disco, a gente não tem artistas, a gente tem pais de família, a gente tem trabalhadores, CLT, a gente tem... É isso, são pessoas comuns que estão vivendo uma vida que muitas das vezes nem é esse privilégio que eu tenho de conseguir ainda viver da minha arte. A pessoa às vezes nem consegue ainda viver da dela e topou piar no meu projeto pra falar daquilo, tá ligado? É isso, cara, o que as pessoas têm que entender é que é isso, é muito amplo, né? Além do disco, é a convivência com a sociedade, com os artistas que ainda não vivem da arte e os artistas que também já vivem com as consequências das suas escolhas, tá ligado? De conseguir, às vezes, transpassar a tua dor, tá ligado? A parada que você sente ali num projeto e pode ser que as pessoas entendam, pode ser que não, mas você tem que acreditar em você, sim. Você tem que fazer o que você acredita, né? Tipo, sempre vai estar carregado dessas paradas, assim, né? E é isso, mano. É entender que a vida continua sendo a vida, independente do que eu passei ali, do que o álbum tá ali, a vida tá aqui, eu tô continuando vivendo, já lidei, ainda tô lidando, né? Tô lidando com muitas outras coisas também, que são outros traumas, além do trauma da enchente, né? E por aí vai, cara, a vida não para, né? As coisas continuam caminhando e tem muita coisa pra viver ainda. Vinil da sua coleção que você salvaria no alagamento. Marília Medalha Caminhada. Um verso que você queria ter escrito. Caralho. Vamos lá. Eu vou pra minha faixa que eu considero a faixa mais forte, assim, que me tocou muito mais no disco, né? Eu vou falar que é a minha faixa favorita, mas todas são. Mas, tipo, vamos lá. Seria da música do Servo, mano. É do Zen Bolt, que ele fala, e quando a bala come, nascem... e quando a bala come, nascem vários Zen Bolt. E se o valão transborda, nascem vários Michael Phelps. Nossa. Esse verso, pra mim, é muito grande. Muito grande. Qual a faixa do DQAB é a sua favorita hoje? Mano, eu vou dizer que é a faixa do Servo, e vou deixar ainda mais um salve ainda pro Servo, que a gente acabou de ser premiado, né, assim, a gente foi, uma peça de teatro vai samplear essa letra do Servo. Nossa, mano. E aí o Servo recebeu um pix lá, porque samplearam essa parada da letra dele, né, não tem nem a minha melodia nem nada, é apenas a letra dele mesmo que o teatro quer usar, e aí pagaram ele, a gente ficou muito feliz. E como eu tô te falando, não é à toa que é a faixa que eles ampliaram. Pra mim é a faixa que eu tenho muito, assim, ó, toda vez que eu pego pra chorar, assim, eu peguei pra ouvir, eu começo a chorar. Peguei minha caixa ontem 9, eu botei ela pra ouvir, nossa, mano, fiquei em choque. E é isso, é a minha faixa favorita, cara, no momento, né, no momento. Que lindo, mano. Tem um feat dos sonhos? Eu acho que o feat dos sonhos você realizou com o seu pai no feat, né, mano? Sim, mas eu vou deixar um salve. Pode falar. Tem um feat dos sonhos, sim, que é uma pessoa que eu admiro muito, máximo respeito e carinho, Santi. Pô, imagina Babidi e Santi, hein? Babidi, Santi e LP também. Vamos chamar o LP também. LP. Nosso monstro. Uma coisa que você ainda quer realizar, Babidi? Quero ter meu próprio estúdio. Brabo. Esse aqui é um home, né? Então não vale. Tá azulão, mano. Isso aí, aqui é um home, né? Então não vou contar, vai. E a última, eu acho que é mais profunda, algo que você aprendeu na dor. Caramba, aprendi muito e vou ter que falar uma, hein? Uma só. Cara, frieza, cara. Eu acho que eu nunca fui uma pessoa muito de ter frieza. Eu acho que eu desenvolvi depois de tanto lidar, assim, com algumas dores e depois da dor da enchente também. Eu aprendi a ter
pouco mais de frieza para agir, para pensar, para lidar, sabe? Um pouco mais de frieza. Não é uma frieza ruim que eu tô dizendo, aquela frieza de ser frio, né? Frieza de, às vezes, você saber ter tranquilidade, ter calma, pensar, ser frio no pensamento. Não agir na emoção, né? Acabou. Não agir na emoção. É isso. Que honra bater esse papo com você. Eu vou deixar os minutos finais dessa entrevista para você mandar um recado para os seus fãs, para essa entrevista, para o Diego do Rap no Prato, para o Gerson que fez a pergunta, para todo mundo, mano. Fica à vontade, no final eu te agradeço. Show demais. Primeiramente, vou agradecer a você, lindão, pelo amor de Deus. Muito obrigado pelo carinho, tá ligado? Por me chamar, por estar atrás, de querer saber mais, querer saber detalhes que não soube em outras entrevistas. Tudo isso é bem carinhoso da sua parte, é bem legal. Eu vejo muito carinho que você teve com a parada. E te agradecendo, né, mano? Agradecendo você e sua comunicação, tudo. E também a galera, né? Vamos falar aí da galera das perguntas. Muito, muito obrigado. Genial nas perguntas, todo mundo, né? Gerson, Diego, muito obrigado, de verdade. Carinho, máximo respeito por vocês, por terem se interessado de também saber coisas além do disco, né? De mim. E a galera que tá ouvindo, que tá curtindo, chegando aos poucos também. Muito obrigado, que tá recepcionando super bem o disco e querendo ouvir mais, sabendo, descobrindo outras coisas que eu já produzi, esperando mais projetos, né? Porque é isso, a galera ouve, quer ouvir mais coisas, quer sempre saber mais. E isso é muito legal. Então, cara, somente agradecer a tudo que vem acontecendo. Sempre vou estar aqui aberto a bate-papo, qualquer outra coisa que precisar, só ligar nós. A gente vai estar aí sempre pronto para responder.